E aí, pessoal? Roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks, sejam bem-vindos ao Ei Bardo. Eu sou o Eduardo e hoje eu quero trazer para vocês uma outra lista que eu vi pela internet, eu gostei bastante e achei interessante também para que eu pudesse revisitar minha coleção novamente. E a lista que eu estou trazendo hoje é a tag do vinil, que colecionadores na internet criaram para poder responder sobre suas coleções. E eu vi ela no Collector's Room, o canal do Ricardo Selig. Achei bem interessante as opções, os itens que ele trouxe, e então decidi também fazer a minha versão desse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser ver o Ricardo Selig respondendo sobre sua coleção, e assim como ele, eu também vou fazer algumas adaptações na minha lista. Eu não sou colecionador de vinil, então eu vou adaptar todas as respostas para CDs, que é o que eu coleciono, e todas as respostas também eu vou apresentar CDs que eu tenho, com exceção de uma, que quando a gente chegar lá eu vou explicar o porquê. Vamos começar então? Pergunta número 1, uma descoberta de 2020. Bom, essa banda aqui, ela já existe desde os anos 90, mas eu só fui ouvir realmente no ano passado, dentro de uma lista de bandas semelhantes ao In Flames, que eu estava escutando bastante no ano passado, e a banda que eu acabei descobrindo foi Cry Havoc. É uma banda finlandesa, do início dos anos 90, então eles seguiam muito também essa linha do death metal melódico, com algumas passagens góticas e de heavy metal. É um som bem legal, embora eles sigam bastante a linha de várias bandas que já existiam na época, como a já citada In Flames, Darkane, e até um pouco assim de influências de Paradise Lost. Eles tinham um som bem característico deles, um instrumental bem marcante, bem melódico, um vocal mais rasgado, melodias muito boas. Infelizmente eu demorei para conhecer a banda, mas pelo menos conheci ela, gostei bastante do que eu vi, e num dia que eu estava passeando por um sebo, acabei encontrando esse CD perdido no meio de alguns CDs que não tinha nada relacionado ao rock ou metal, e que bom que eu vi, porque hoje eu posso ter ele na minha coleção. A segunda pergunta é uma compra na quarentena. Bom, nós já estamos há 2 anos de quarentena, então obviamente eu fiz muitas compras, e foquei bastante também em ter álbuns que eu sempre quis ter na minha coleção. E alguns álbuns que eu busquei bastante, ainda estou buscando alguns itens dessa banda, é a banda Suidakra, é uma banda alemã, uma banda de folk metal, então eles têm uma vertente bastante forte do black melódico, com vários instrumentos mais acústicos, como violinos, violão, bandolim, e fortes influências de cultura celta. E um álbum deles que é bastante difícil de encontrar, principalmente aqui no Brasil, é o Eternal Defiance. Esse CD aqui, ele tem uma história assim focada bastante sobre as invasões romanas entre as culturas celtas, e é um disco que eles começam a ir muito mais pro lado acústico, eles começam a largar um pouco a mão do peso, mas é um álbum muito bom, tem uma história bem legal também, ótimas melodias, e quem gosta dessa vertente do folk metal, eu acho que vai gostar bastante. Recomendo também outros da carreira deles, mas este é um que eu fiquei bem feliz quando eu consegui, e trouxe então para responder essa pergunta. A pergunta número 3 eu já respondi no vídeo anterior, mas é um CD que eu quero encontrar em 2021. Ainda temos um mês para o ano acabar, ainda tem alguns discos que eu quero ter na minha coleção, e eu vou repetir a resposta que eu dei no outro vídeo, porque ainda me resta alguns discos para completar a discografia do Domine. Eu consegui, do último vídeo para cá, um dos discos que me faltava, então só me falta um, que eu ainda estou procurando, encontrando preços bons, e também garantias, né, de entrega confiável. O CD que me falta então é este daqui, que é o 4º disco de estúdio da banda, que é o Emperor of the Black Runes. A próxima pergunta é para mostrar um box set. Eu não tenho muitos box sets na minha coleção, mas eu ganhei um muito especial também. Quem me deu foi a minha esposa, Carol, beijo Carol, que foi esse box set incrível do Amon Amarth, do Berserker. Então é uma edição de colecionador, em que vem o CD Digipack, um patch para costurar em uma jaqueta, um casaco, um moletom, onde quiser pôr, ou guardar, e esse escudo fodástico aqui, um escudo viking, para pendurar na parede, ou se quiser sair por aí enfrentando inimigos. Então, até então, Berserker é o último disco de estúdio da banda. Nesse box vem o CD Digipack dele. Eu só achei até um pouco mais pesado, eu acho que eles exploraram bastante mais o peso das músicas em comparação ao Joins Viking, que foi o penúltimo, mas igual me agrada bastante, porque eles são muito fortes nas melodias. O patch, então bonitão, mesmo desenho do escudo, redondo aqui, legal para botar num peito ou num braço. E esse item aqui que eu acho demais, que é o escudo então. Ele vem aqui com uma tirinha para segurar ou pendurar na parede, se for o caso. Acho que ele é feito de resina, mas a pintura dele também, ele tem aqui umas texturas
que lembra madeira, essa parte aqui lembra metal, assim, ó. Lindo esse escudo, lindo demais. Ainda não sei onde eu vou pendurar ele, mas com certeza um baita presente que eu ganhei. Bom, continuando então. O quinto item é um álbum conceitual. Bom, dentro do metal nós temos diversos álbuns conceituais e eu devo admitir que eu gosto bastante quando o álbum ele tá desenvolvendo uma história, contando essa história do início ao fim bem redondinha, mas eu acho que, tirando o Avantasia, uma ópera que tem uma história que se inicia na primeira parte e termina na segunda, a primeira referência que eu tive de um álbum contando uma história foi essa dobradinha aqui do Virgin Steel, que é o House of Atreus. E ele é inspirado na obra grega Oristeia, que conta a volta do rei Agamenon de Troia quando ele foi assassinado pelo primo. Essa que é considerada talvez a primeira tragédia escrita da história. E eu, como sou muito fã de mitologia e história grega, não tem como não apreciar esse álbum também. Um disco onde o artista mudou de direção. Bom, nesse caso eu vou dar uma trapaceadinha, porque a evolução constante da banda foi acontecendo durante alguns álbuns. E eu não sei exatamente qual foi o ponto, assim, da virada de chave para que essa banda tenha mudado o seu estilo. Mas com certeza é bem polêmico, né, o som atual comparado ao som inicial. E eu trouxe para falar, então, a banda In Flames. Esse aqui é o primeiro disco que a gente tem o vocalista Anders Fridén, calcado no death metal melódico, rápido, com vocais rasgados e melodias grudentas. Esse é um álbum aqui que já transformou um pouco a banda, né, quando entrou o Anders Fridén no vocal, mas com certeza a Sense of Purpose foi um ponto-chave onde eles começaram a transformar o som deles. Aqui eu comecei a sentir algumas influências mais modernas, até um pouco industriais, e com certeza um álbum que muito fã vira a cara, mas que eu particularmente acho muito bom, é o Battles. Muito fã diz que esse CD aqui é muito leve, eles deixaram de ser o que eram, eles deveriam mudar o nome da banda. Eu discordo, eu acho que a banda, diferente de muitas outras bandas que estagnaram, eles realmente apresentaram uma evolução, eles abriram mais espaço no mercado, conquistaram mais fãs. Então, se antes eles tinham um som que era até mais difícil de ser digerido, eu acho que hoje eles apresentam um som que eles vão ter muito mais abertura para serem ouvidos por outro público que não só do metal. E para mim eles estão apresentando cada vez mais músicas boas. O Battles já é um CD que eu gosto bastante. O que veio depois, I Am The Mask, eu acho que é uma obra-prima de metal. Eles conseguem dosar muito bem passagens limpas, passagens mais sujas, vocais limpos, vocais urrados. A regravação do The Clayman também foi um ponto-chave, em que além deles remasterizarem o CD inteiro, eles regravaram algumas músicas com essa pegada atual deles. Acho que os fãs não devem ficar se prendendo só ao passado, daquele som que eles eram, e realmente abraçar a banda pelo que eles estão se transformando e estão apresentando hoje em dia. Item 7. Mostrar um CD promo. Há muitos anos atrás, acho que por 2004, 2005, eu fazia parte de um site que escrevia algumas resenhas de CDs e shows, e nós recebíamos alguns CDs promocionais. Então vou mostrar alguns que eu recebi para resenhar. Eu tenho aqui a Twist in the Myth do Blind Guardian. Eles vinham, né, nessa caixinha simples aqui. Tem um selinho aqui de CD promocional. Ele não tem um encarte, ele é só uma impressão, né, um papelzinho mais resistente. E um CD aqui com a impressãozinha também. Aqui eu também tenho o Trivium, The Crusade. Mesma coisa. CDzinho. Unia do Sonata Ártica. Esse é um CD que eu não gostei muito, né? Aqui também eles tiveram uma mudança de direcionamento. Masterplan, o MK2, onde teve a primeira troca de integrantes. O Gotthard, Dominó, não sei se fala Gotthard, Gotthard, sempre falei Gotthard, mas hard rock, muito bom por sinal. Não conhecia até ouvir esse CD. E outra banda que eu também não conhecia, Death Stars, metal industrial. É uma mistura bem legal assim entre o Rammstein e Marilyn Manson. Achei interessante, na época eu escutei bastante esse CD. Hoje até não tenho escutado tanto. Alguns CDs promos que eu recebi na época que eu escrevia. Ainda tenho aqui guardado eles. A próxima então, número 8, uma compilação. Eu não sou tão fã de compilações. Acho que agora, por causa do streaming, é mais fácil tu acessar uma playlist. Mas com certeza uma compilação que eu comprei há muito tempo atrás e na época gostei muito, até porque foi um primeiro contato que eu tive com diversas bandas, foi o Metal Union Forces,
é um CDzinho que veio numa revista. Então o encarte ele estava na contracapa, dá para ver aqui que tem uma parte da capa recortada. E tu pegava o CD, recortava a capa e a contracapa, botava numa caixinha e guardava. Mas esse aqui eu gosto bastante, porque ele tem umas bandas muito boas aqui. Camelot, Jeff Scott Soto, Timo Tolkki com Key of the Universe, que pra mim eu acho que é uma das melhores interpretações que o Michael Kiske já fez em uma música. Superage, que aí é a banda hard rock pop do Michael Kiske também, que foi legal para eu conhecer. Immortal, Hypocrisy, Paradise Lost, Thespian, Voodoo, Lacuna Coil. Trago então para vocês essa compilação aqui. Acho que nem existe mais essa revista, por sinal. O item 9 é um disco que eu tenho uma história. Então eu trouxe aqui uma história bem legal. Eu sou formado em design gráfico. Hoje eu atuo com desenvolvimento de produtos digitais, mas quando eu entrei para o design, eu queria trabalhar com bandas, fazer logos de bandas, capas, materiais gráficos. E tem uma banda italiana que eu gosto muito, que é a banda Drakkar. É uma banda de power metal. E o líder dessa banda, o Dario Beretta, ele criou por volta de 2010, 2011, uma banda de doom metal com influências sinfônicas, querendo criar, né, um som bem atmosférico e épico, que é a banda Crimson Dawn. E por que esse CD é tão especial para mim? Eu comecei a ter contato com o guitarrista, né? Pô, sou um fã, a internet me facilitou um contato com um músico. E na época que eles começaram a lançar demos dessa banda, eles não tinham um logo. Então eu tive uma ideia, fiz a concepção de um logo que eu achei interessante, e que eu achei que se enquadraria dentro do estilo e do som que a banda estava fazendo, pelo menos nessa demo, e eu mandei o logo para ele, que é este logo aqui. Vocês podem ver na capa, no CD, e eles gostaram bastante, utilizam até hoje, e essa foi a primeira vez que o meu nome saiu num encarte de CD. Tá aqui então uma história que eu tenho com uma banda. O próximo item é um disco que precisa de uma prensagem em CD. Como eu não coleciono discos, eu coleciono CDs, eu vou ter uma abordagem bem semelhante com a que o Ricardo teve no vídeo dele, e vou citar então álbuns que de repente poderia ter uma nova prensagem. Até porque os álbuns atuais, né, a primeira prensagem ou as mais recentes, são antigas e estão muito caras. Ele citou no vídeo dele Xamã, que realmente está com um preço bastante alto, até por causa, né, da fatalidade do André Matos. Valorizou bastante, não só os discos do Xamã, mas também na carreira solo do André Matos, os mais antigos do Angra. Uma banda que também sofreu uma fatalidade e que tem discos, principalmente os primeiros, bem difíceis de achar. Acho que todos, na real, da discografia deles é complicado de encontrar, só se acha usado, então vai se achar então com preços também bastante altos, que é os discos do Dark Avenger. Infelizmente, o Marlinhares também não está mais entre nós. E os discos da banda são excelentes, power metal de primeira. Ele é um dos melhores vocalistas que nós brasileiros já tivemos, né, representando o metal. E alguns álbuns da discografia da banda, se não estão caros, talvez nem existem mais. Então, por exemplo, o Tales of Avalon The Terror, eu acho que eu nunca mais vi para vender. Comprei esse há muitos anos atrás. O primeiro até encontra com valor alto, ou mais alto ainda uma versão europeia, que tem a capa um pouco mais moderna. Tenho ainda um lançamento que foi feito de 10 anos. Eles fizeram aqui com um promocional. Sei que tem uma versão europeia em acrílico dele. Esse aqui também não se encontra mais, e essa versão europeia caríssima. Esse ao vivo deles é um disco duplo também, foi feito digipack. Nunca mais vi. De repente, se alguém encontrar, vai encontrar na internet também por um preço bastante abusivo. Esse aqui eu acho que é um dos menos difíceis de achar, que é a continuação do Tales of Avalon. Esse é o Lamento, a parte 2 e a parte final. Mas também vai ser um preço um pouco mais alto, talvez passando fácil os R$50, acho que tá, talvez passando até R$100. E o último lançamento da banda, The Beloved Bones Hell, parte 1, sairia uma parte 2, né, que seria o Heaven. Esse aqui eu acho que a versão nacional, que é digipack, é até mais difícil de achar do que a versão europeia, que é acrílica. E aqui é só um exemplo, diversas outras bandas nacionais, como citado antes, tá tendo preços bastante caros, e novas prensagens também faria com que o som fosse mais acessível a mais pessoas que querem ter em suas coleções. Número 11, um disco comum e um disco incomum.
Pro disco comum, eu vou trazer talvez o CD, que é uma regra nacional, que todo mundo tem que ter em casa, parece DVD do Bee Gees, né, que todo mundo sempre tem, acho que vem junto com o aparelho, que é o Samba pra Coné do Skank. Acho que eu não conheço ninguém que nunca teve esse disco, embora hoje eu não acompanhe mais a banda, acho que o Skank também nem tá mais ativo. Esse aqui é um disco, acho que é de 94, 93. Esse aqui é um disco bem bom, de pop rock. Tem, né, aquela influência do ska forte que eles tiveram no início da carreira. Vários clássicos da banda foram lançados nesse CD. Eu ainda considero um bom disco, mas que é comum. Todo mundo, se não tem, já teve. Em qualquer sebo é fácil de achar. Mercado Livre, de repente até lacrado em umas Americanas da vida, é possível achar esse CD. E um disco em comum, esse disco aqui, eu só soube que ele existia quando eu comprei ele, que eu estava negociando com um usuário do Discogs, e aí eu vi uma lista de CDs que ele estava vendendo, e eu vi esse disco aqui, Celtic Land, do Mago de Oz, uma espécie de coletânea, onde eles regravaram diversos clássicos da banda em espanhol, mas também convidaram alguns artistas internacionais para cantar versões em inglês das mesmas músicas. Então ele é um disco duplo, um CD cantado em inglês e o outro em espanhol. Sou fã pra caramba de Mago de Oz, gosto muito de rock cantado em espanhol. E tirando essa versão aqui que eu tenho, eu acho que eu nunca vi sequer para vender esse álbum. Claro que se agora eu vou entrar e procurar eu vou achar. Mas também não conheço ninguém que tenha este disco. Item 12, um EP. Tô trazendo então aqui o Dario Beretta de novo, agora com a banda que me fez conhecê-lo e admirá-lo como artista, que é o Drakkar, banda de power metal, mas embora não seja uma banda de grande evidência no mercado, tem álbuns que eu gosto, temáticas que eu gosto bastante, e esse EP aqui tem 4 faixas, ele tem 3 músicas novas, né, por assim dizer, 3 músicas exclusivas, que é Cold Winter Nights, que é o título do EP, Black Sails, e eles têm o Leviathan Rising, Death from the Depths, parte 1. É legal que o parte 2 saiu no álbum que saiu depois desse EP, então ele tem um link ali com o próximo disco que saiu, e tem a versão ao vivo de Invincible. Um EP bem legal, uma capa bem bonita, de uma banda que eu gosto pra caramba. Próximo item é uma banda feminina. Eu não tenho muitas bandas 100% femininas, tenho muitas bandas com participação de músicos mulheres, cantoras, guitarristas, enfim, mas quis trazer uma banda que é composta inteiramente por mulheres, entre aspas. Digo isso porque Vanilla Ninja é uma banda da Estônia, que tem 4 integrantes mulheres. Eles fazem um som que é meio que um hard rock com uma pegada bastante pop, mas embora a banda tenha essas 4 cantoras e músicas, elas ficam a cargo de guitarra, baixo e teclado. Então bateria é um músico contratado, no show delas era um homem, então não é uma banda 100% mulher, e até mesmo em questão de tocar, elas trabalham muito mais com bases, de repente até fazendo mais pose, e no próprio show, nota-se que quem toca são músicos contratados atrás delas. Então a banda tem essas 4 integrantes, mas ela também é composta por alguns músicos contratados. Mas como consta como banda integrantes elas, então eu trago elas para a banda feminina. Número 14, uma capa que você ama. Uma das coisas que eu mais gosto do metal é justamente a criatividade e as artes que se colocam nas capas dos álbuns. E muitas são as capas que eu gosto. Mas não tem como fugir desta capa, que provavelmente 10 entre 10 metaleiros gostam e aprovam, que é Imaginations from the Other Side, do Blind Guardian. Um baita de um trabalho do Andreas Marschall. Essa capa aqui eu acho fora de série, o detalhamento que ela tem, os itens. Esse bandolim aqui já virou marca registrada da banda. Quantidade de tatuagens que eu já vi desse item. O espelho aqui com a moldura dourada, as fênix ou águias, o guardião no lado, o bardo no outro. Enfim, eu tenho essa aqui como uma das minhas capas favoritas de todos os tempos. E embora muitas outras capas sejam tão boas quanto, acho que essa aqui tá no topo e é a capa que eu trouxe para representar uma capa que eu amo. O item 15 é um disco que você tem escutado muito. Então, essa banda é aqui de Porto Alegre e ela se chama Fight the Lord. É uma banda de power metal bem melódico. E o disco que eu tenho escutado deles, infelizmente eu não tenho ele físico, ele nunca foi lançado físico. Ele é um lançamento digital que foi lançado em 2006. É o Deadly Six. Essa é a capa do CD.
Na época, eu baixei em MP3 junto com a capa. Eu tenho as músicas no meu celular, tenho no computador. Então, volta e meia eu ponho pra escutar. São 6 músicas nesse álbum. Mas com certeza o grande destaque desse álbum é No Surrender, que é uma regravação de uma música que saiu no primeiro disco deles de 2001, o Eternal Nights. Acho que algumas músicas deles dá pra ser encontrado no YouTube. E eles também têm um outro lançamento digital, que é o Not Dead Enough. Foi gravado em 2018, então é um EP também com 5 músicas. Mesma pegada do Power Metal que eles fazem, bom pra caramba, recomendo conhecerem. O item 16 é um disco que você precisa ter a primeira prensagem. Bom, na verdade eu não preciso ter a primeira prensagem. Se eu tiver o disco, ele for bom, tiver um conteúdo legal, uma arte bacana, um encarte legal, eu acho que já me satisfaz. Mas eu trouxe aqui então para mostrar um item que eu tenho a primeira prensagem e eu tenho uma outra prensagem que saiu. Esse Battalions of Fear do Blind Guardian, ele é o lançamento que foi feito nacional pela Virgin nos anos 90. Então, aquele CD prateado que só tinha o texto escrito. Um encarte bem pobrinho. É uma folha dupla aqui, só com as faixas e as informações de produção. O próprio logo aqui não tem nenhum recorte legal, tem um fundo cinza, bem mal feito. Contracapa, fotinho deles aqui. Essa imagem aqui triangular, parece efeito especial de filme dos anos 80. E há muito tempo atrás eu fui comprar o Follow the Blind, uma versão remasterizada importada, e encontrei junto também a versão remasterizada do Battalions of Fear. Então tem algumas diferenças. Tem músicas novas, o encarte é todo trabalhado. Aí eu acho que toda essa leva aqui de remasterizados do Blind tem esse encarte com as letras. O CD também tem a arte da capa na prensagem. Tem mais informações aqui atrás. Enfim, não é que eu quisesse muito ter a primeira prensagem desse álbum. Eu ganhei no Amigo Secreto da Família, acho que em 98, 99. Acho que foi o meu primeiro disco do Blind. Físico, né? Acho que foi o primeiro que eu tive deles. Mas depois comprei essa nova prensagem deles. Tenho as duas, gosto muito das duas. Até porque uma foi presente, tem todo um valor sentimental. Foi um dos primeiros discos que eu tive na coleção. E depois eu tenho uma outra remasterizada, com um som melhor, com mais músicas e um encarte mais trabalhado. O número 17 é o último disco que você comprou. Eu não sei se foi o último disco que eu comprei, mas foi o último disco que eu recebi. Eu comprei ele do Discogs, então teve um tempo até ele vir para o Brasil, ele veio da Alemanha, que é o Arise do Rebellion, que fecha a trilogia da história dos Vikings. Essa banda compôs 3 discos que são interligados e todos eles têm a temática de Vikings. O primeiro é Sagas of Iceland, o segundo é Miklagard e o terceiro é este, o Arise. Ele vem com um slipcase de papelão, bem bonito aqui. E o CD, eu achei o encarte desse CD muito bonito. Muito bem feito. Aqui é um trabalho simples, né? Clean, mas que me agrada muito. O nome da música, uma runa, a letra. Então a gente tem esse estilo aqui repetido, com algumas fotos aqui mais conceituais. E claro, vai ter a foto dos músicos. Esse disco fecha muito bem a trilogia que eles começaram. Nesse disco tem a minha música favorita da banda, que é And Higher, a última música. Um épico de uns 10 minutos, 12. E não é o último disco que eu comprei. Eu fiz algumas compras depois de comprar este disco, até porque tivemos a Black Friday. Mas esse foi o último disco que eu recebi. Recebi ele ontem ou anteontem. Tá aqui então, o último disco que eu comprei. O número 18, um álbum que as pessoas não têm ou têm dificuldade de achar. Vou apresentar a primeira banda e depois explicar alguns pormenores. A banda é Holiness e o álbum é Beneath the Surface. Essa banda começou a ter um destaque maior quando a vocalista Stephanie participou da música Dreaming of Black Waves, do Hangar. Ela também participa do clipe lá junto com o Berto Sobrinho. E o álbum em seguida foi lançado com produção do Aquiles. É um álbum de power metal com algumas pegadas prog, muito bom por sinal. Na época até se tinha alguma facilidade para achar o disco, mas um tempo depois eles começaram a ter alguns atritos de direitos autorais por causa do nome da banda. E infelizmente a banda encerrou e começou a retirar todos os materiais que tinham de
de plataformas digitais, CDs de venda, pelo que eu entendi. E até recentemente, quando eu comecei a ir atrás de diversas bandas aqui do Sul, eu queria comprar esse disco e eu não achei em nenhuma plataforma. Encontrei só um item à venda no Discogs, que hoje está sendo vendido a uns R$200. E recentemente eu ganhei então do meu amigo Lobão, um abraço aí Lobão, ele tinha esse disco aqui e ele me deu de presente. Muito feliz então de ter o disco, mas por diversos fatos e até pelo preço elevado, para se importar esse disco, ele é bastante raro de se encontrar. Não conheço outras pessoas que têm esse CD. Possivelmente, na época que foi lançada, muitas pessoas compraram, então sim, deve ter pessoas com esse CD. A banda é de Erechim, aqui do Sul, então muita gente aqui do Rio Grande do Sul deve ter o CD. Talvez alguns sebos da cidade de Erechim ou próximos pode ser que se encontre, mas eu, com as ferramentas que eu tinha, não encontrava de jeito nenhum e também não conheço outra pessoa que tenha. O Rollins, então, Beneath the Surface. Penúltimo item, então, 19, um disco punk. Essa eu vou ficar devendo, eu não tenho nenhum disco de punk, nunca fui tão conquistado por punk. Claro que tem algumas músicas, algumas bandas que eu conheço, escuto se estiver tocando, me divirto, mas nunca tive o interesse de ir atrás de algum disco específico de punk. Já pensei, de repente, em entrar de alguma coletânea com as principais músicas de punk, assim, que formaram o estilo, a história. Tem algumas bandas que eu respeito bastante, gosto de várias músicas de Ramones, The Clash, Dead Kennedys, gosto muito de Misfits. Barry Legion é uma banda que eu gosto bastante, adoro a voz do vocalista. Algumas coisas de Ratos de Porão, mas de fato, assim, não é um estilo em que eu curta tanto, que eu fui atrás de um CD, e hoje diversas playlists que eu encontro no Spotify, no YouTube, já me satisfazem quando eu quero escutar esse estilo. Então, quem sabe, numa próxima lista eu consigo apresentar um disco de punk, se eu encontrar um que me agrade, mas hoje eu não tenho na minha coleção um disco inteiramente de punk. E encerrando a nossa lista, nossa tag do vinil /CD, o item 20, relançamento favorito de 2020. A Metal Relics teve uma ideia genial, que foi ir atrás dos discos do Wizards. No ano passado, então, eles lançaram 2 discos. Um que nunca foi lançado aqui no Brasil, que é o The Black Knight. Não vou tratar como um relançamento, porque ele nunca foi lançado aqui, só no Japão. É um disco que eles fizeram lançamento digital, então eu tinha os MP3 com os encartes, mas graças a essa iniciativa da Metal Relics eu consegui ter o disco na minha coleção. E lançaram um outro disco da banda Wizards, que é o The Kingdom 1. Esse aqui eu já tinha. Aqui tá com preço, na época eu paguei 18 pila. Acho que eu comprei no início dos anos 2000, 2006, 2007. Talvez não tão no início. E lançaram em 2020, então, junto com esse tipo The Black Knight, uma versão nova do The Kingdom, com slipcase aqui, bonitinho. Achei bem legal. Algumas diferenças gráficas, a capa a gente tem a mesma, como vocês podem ver aqui. A parte de trás já muda um pouco. Eu particularmente gosto mais da primeira versão. Os CDs, a parte e contracapa do encarte. Dá pra ver que eles trabalham bastante essa arte aqui do capuz. Aqui já não é o capuz, bem inspirado em Halloween, né? O Keeper of the Seven Keys. E também a parte de dentro, em que eles trazem essa parte da capa aqui, com o rei, o castelo. E aqui a gente tinha o desenho, que hoje está na parte de trás. A parte do encarte, então, esse aqui é o encarte da primeira versão. Nada muito trabalhado. Gostei do que eles fizeram aqui. O encarte tem mais páginas, colocaram uma música por capa, com o título em destaque. Ficou legal, gostei. Algumas fotos aqui com a história da banda. O legal desses relançamentos é que se consegue achar, né, algum material novo para adicionar como bônus. Tem aqui o Diário do Fã. Cada disco desses relançamentos vem, né, com uma história de algum fã sobre a banda. Acho isso legal também, valoriza o fã. E também tem um bônus track, a música Grateful, que não teve na primeira versão. Então, um relançamento de uma banda que eu gosto bastante. Pena que essa banda não teve o destaque que merecia, porque de qualidade eles estão em nível das principais bandas de metal, do power metal, por assim dizer. Forte influência de Halloween. Christian Passos, um dos melhores vocalistas nacionais que nós temos, talvez até internacionais, né? A nível global, o cara tem um talento fora de série. Mas legal ver que a banda conquistou um espaço novo para de repente conseguir mais fãs. Eles estão relançando outros álbuns da banda. Esse mês relançaram Sound of Life, também com material com slipcase.
de repente posso trazer como melhor relançamento no ano que vem, deste ano. E eu espero que eles também relancem os outros discos da banda. O primeiro disco, Wizards, e o terceiro, Beyond the Sight, que para mim é o meu favorito, o melhor disco deles, na minha opinião. Essa foi a minha vinil/CD tag 2021. Se vocês curtiram, concordam, discordam, querem sugerir coisas, sintam-se à vontade para usar o espaço aqui embaixo. Para cada vídeo que eu crio, eu também crio uma playlist com músicas das bandas citadas nos vídeos. Então aqui embaixo na descrição do vídeo vocês também vão poder acessar essa playlist, curtir algumas músicas das bandas citadas, de repente conhecer coisas novas. Também tem o Instagram, em que diariamente eu posto um disco que eu estou ouvindo no meu dia. Se quiserem seguir, sintam-se à vontade. E um forte abraço para todo mundo então.